Oi gente, boa noite. O material que a gente ficou responsável de trazer para vocês algumas informações, ele aborda a temática sobre as abelhas solitárias e as perspectivas para seu uso na polinização no Brasil. E foi uma obra feita por 5 autores, no qual a gente tem aqui, mostrado aqui no slide. Foi pelo Carlos, pelo Celso, pela Cândida, pelo Marco e pela Isabel. E ele vai ser apresentado por mim, por Giovana Costa, João Pedro e também por Maria Eduarda. E com o decorrer da apresentação, a gente vai abordar alguns tópicos que também estão sendo mostrados aí no slide, tá? Bom, antes de iniciarmos, é importante que vocês conheçam as abelhas solitárias e entendam o que as diferem das abelhas sociais. A princípio, elas são encontradas em todos os lugares que possuam algum tipo de vegetação e podem fazer ninhos em vários substratos utilizando materiais bastante diversificados, desde solo até fragmentos vegetais, e também possuem uma arquitetura bastante peculiar e única. Elas também podem possuir uma coloração corpórea bastante diversificada, como o verde metálico encontrado na tribo Euglossine, que são as abelhas que polinizam as orquídeas. Ao contrário das abelhas sociais, as abelhas solitárias não possuem um sistema rígido de castas. Nesse caso, apenas a fêmea, a mãe, é responsável por cuidar dos seus ovos e coletar recursos que serão necessários para a construção do seu ninho. E antes de copular e coletar esses recursos, a missão essencial dessas abelhas é a construção do ninho, em cavidades pré-existentes ou em locais como solo, ocos de árvores ou cupinzeiros. Basicamente, como vocês podem ver nessa imagem, a estrutura do ninho consiste em uma entrada, uma rede de túneis ou câmeras e as células. Em cada célula, ela coloca um ovo e um alimento suficiente para sustentar a larva após a sua eclosão e durante o seu desenvolvimento. Esse alimento é principalmente pólen, mas também pode haver néctar e óleos coletados das flores. Em seguida, ela fecha essa célula para que o imaturo fique protegido enquanto se desenvolve. Nas abelhas sociais, são construídas células especiais para a estocagem do mel, mas nas solitárias não ocorre essa estocagem e por isso que elas não produzem mel. Sendo assim, o ninho ele é fundamental para o sucesso dessas abelhas, além do espaço para a construção e outros recursos que ela utiliza, como a resina, folhas e pétalas, barro, água e etc. Geralmente, a mãe, a fêmea, abandona o seu ninho antes do nascimento das larvas. Porém, em alguns casos, conhecido como as abelhas parasociais, a mãe permanece no ninho com as suas filhas ou, quando acontece dela morrer, as irmãs podem continuar cooperando entre si, dividindo as tarefas ou simplesmente dividindo o ninho. Em alguns casos também, uma das fêmeas ela pode subjugar as outras fisicamente ou quimicamente, se tornando a reprodutora, enquanto as outras realizam as outras tarefas. Esse tipo de comportamento pode ser observado nas mamangavas de toco, que é uma espécie de xilócopa. E aqui nesse slide, falando um pouquinho sobre essas abelhas aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 1.678 espécies já conhecidas dessas abelhas solitárias, tá? Sendo que elas são distribuídas em mais ou menos 5 famílias. Elas são distribuídas em 5 famílias, como a gente tem exemplificado aqui no slide. A primeira delas é a Pide, que contém 913 espécies. A Lactide, que contém 251 espécies. A Coletide, que contém 104 espécies. A Andrenide, que contém 82 espécies. E Megachilide, por fim, para encerrar, contém mais ou menos 328 espécies. Sendo que essas abelhas solitárias, gente, elas correspondem à maioria delas, mesmo sendo tão importantes quanto as espécies sociais, em seus papéis no ecossistema. Porém, infelizmente, a gente contém poucos estudos associados a essas espécies de abelhas solitárias. E essa falta de estudos associados a ela, em relação à interação desse indivíduo com o meio ambiente, ela se deve a 2 fatores. O primeiro é porque essas abelhas solitárias elas acabam sendo, na maioria das vezes, espécies esparsas, populações mais esparsas. E o segundo fator é porque é difícil encontrar, muito difícil encontrar os locais de identificação dessas abelhas solitárias.
sendo que alguns autores eles acabam exemplificando e destacando que muitos polinizadores altamente eficientes eles têm permanecido como polinizadores potenciais justamente pela falta de estudos básicos sobre a biologia do desenvolvimento e sobre também o estabelecimento de métodos mais apropriados à criação dessas espécies solitárias, tá? E aqui no próximo slide, a maioria das abelhas, falando um pouquinho mais delas, né, a maioria dessas abelhas solitárias, elas nidificam no solo, sendo que o substrato mais usado por elas é a madeira, com os ninhos que podem ser construídos em tocos, em troncos, em ramos ou em galhos também de árvores, né? Embora algumas das espécies elas cavem buracos na madeira, uma parcela bem pequena dela, mais ou menos uns 5% das espécies, elas apresentam um hábito de nidificar em cavidades que são já existentes, como vocês podem ver aqui nas imagens. Essas cavidades, gente, elas podem ser no interior da medula das plantas, né? Mas também orifícios existentes em árvores, em galerias criadas por besouros ou outros insetos, orifícios existentes em locais mais antrópicos, por exemplo, em construções, né, de prédios, em casas, etc. e tal, mas também em ninhos abandonados por outras espécies, tá? Essa característica de nidificar em cavidades já existentes acaba facilitando de determinada forma os estudos que são feitos com elas, dessas espécies solitárias, porque quando uma pessoa faz um ninho artificial em determinado local, a fêmea ela vai se sentir atraída justamente em nidificar e fazer seu ninho lá, o que ajuda a manter essas espécies lá, nessa área, e também ajuda na análise desses locais. E como são, né, no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, e como são chamados esses locais onde ocorrem essas nidificações? Esses locais feitos pelo homem são chamados de ninhos armadilha, né? Onde a utilização desses ninhos eles ajudam na metodologia de amostragem dessas espécies que vivem em determinada área, como já havia dito, por ser algo simples e também por ser algo mais eficiente, o que ajuda também na permanência delas no local e também na análise dos dados que vão ser feitos depois. Além disso, utilizando uma técnica dos ninhos armadilhas, é possível a obtenção de informações como abundância sazonal, né, que podemos observar a partir da frequência que é feita essa nidificação em determinado local dessas espécies, a estrutura dos ninhos, que é revelada pela identificação do material, que é utilizado na construção dos mesmos, a forma de construção das células e também os números de célula por ninho, dentre outros aspectos, tá? E aqui no próximo slide, como a gente pode ver, alguns trabalhos que eles são realizados aqui no Brasil, eles têm revelado um total aproximadamente de 70 espécies de abelhas que ocupam esses ninhos armadilhas, ditos ninhos armadilhas, né? E essas espécies, elas distribuem-se por 3 famílias. Como eu já havia mostrado anteriormente, a gente vai meio que falar aqui de novo. A Pide, ela seria a espécie com maior número de espécies registradas. Megaquilide seria a segunda espécie com abundância, né? Referente ao número de espécies também. E Coletide, seria a espécie, digamos assim, menos representada dentre as anteriores que eu falei. Evidentemente que a quantidade de informações que são disponíveis para cada uma daquelas espécies é algo bem variável, né? Então é relativo, não tem como dizer algo concreto. E na maioria das vezes ela está relacionada com a frequência de ocupação dos ninhos armadilha, né? E da própria distribuição geográfica das espécies também das populações. Pois as espécies elas ocorrem em várias regiões e elas acabam sendo estudadas por vários pesquisadores, o que acaba meio que se repetindo, tá? Bom, sem dúvida, os animais eles são os melhores polinizadores que poderiam ser usados para se obter uma polinização e um produto de qualidade resultante desse processo. E dentre esses animais se destacam principalmente as abelhas, justamente por conta da grande diversidade de gêneros, espécies, tamanhos desses indivíduos, já citadas pelos colegas anteriormente. As abelhas elas são amplamente reconhecidas dentro desse ramo econômico como um dos principais fornecedores de serviços de polinização. E isso serve tanto para culturas de grande porte quanto para culturas amadoras, vamos dizer assim, no quintal de casa. A atividade das abelhas ela é assim famosa porque ela colabora com algumas vantagens. E dentro dessas vantagens estão o crescimento de frutos de qualidade, ou seja, uma boa polinização, ela provém um crescimento de um fruto de qualidade, um produto de qualidade. Aumenta também a variabilidade genética vegetativa,
a viabilidade de sementes, ou seja, ela provém que haja uma maior quantidade de sementes que possa vir a fazer novos indivíduos a partir dali, e também no incremento da produção de frutas e sementes. Uma das abelhas mais utilizadas nessa polinização econômica é a Apis mellifera. É uma abelha social africanizada que foi introduzida aqui no Brasil e que vem sido considerada até os dias de hoje como um polinizador mais valorizado economicamente. E também isso devido aos estudos biológicos dela, né? É mais estudados do que as outras abelhas. Porém, nos últimos tempos, vem sido usado uma outra abelha que pode ser utilizada em substituição à Apis, que é a abelha do gênero Bombus. É uma abelha também social, porém sua colônia é bem menor se comparada à Apis, e ela é conhecida como a mamangava do chão. Ela constrói os seus ninhos no solo. A Bombus, ela tem a habilidade de vibrar o corpo, por isso ela é bem mais adaptada para poder polinizar famílias de plantas Solanacea e Ericácea, que no caso é a família do tomate e do mirtilho, respectivamente. Porém, nos últimos tempos, o uso de abelhas sem ferrão, que pertence à tribo Meloponine, vem ganhando um certo espaço na polinização dessas culturas grandes, justamente porque elas apresentam algumas vantagens em relação a apis e que são favoráveis para poder atuar como agentes polinizadores, além de serem nativas e, consequentemente, mais adaptadas à flora nativa, né, a flora brasileira. Porém, pode ter algumas vantagens, só que também há desvantagens. Por exemplo, a apis ela vem sendo usada há bastante tempo na produção, na polinização. Então, consequentemente, o estudo da biologia de outras abelhas acabou sendo um pouco defasado. E, consequentemente, para tentar melhorar o manejo dessas abelhas, estudar quais tipos florais elas preferem, né, para o uso da sua alimentação e de construção de ninhos. Então, a desvantagem é meio que essa, não é nem em relação à abelha em si. Em relação às abelhas solitárias, muitas espécies são bastante adequadas à polinização de espécies cultiváveis e também silvestres. Dentre essas abelhas se destaca abelhas do gênero Centris, que é uma abelha que ela visita as flores para coletar óleo e pólen. A Centris ela é capaz de polinizar sim aqui no Brasil, em culturas como a acerola, tamarindo, goiaba e caju, inclusive até melhor do que a apis. Bom, já dá para perceber que o uso de abelhas solitárias como em sistema de polinização no Brasil vem crescendo aos poucos ao longo dos anos. E nós podemos observar a importância dessas abelhas quando nós nos deparamos com a produção de maracujá. Hoje o Brasil, e especialmente a região Nordeste, é um dos maiores exportadores desse fruto para todo o mundo. E isso, boa parte, se deve à presença de abelhas solitárias do gênero Xilocopa, que são responsáveis pela polinização deste fruto. Porém, alguns problemas, principalmente devido à questão do seu hábito solitário, existe uma baixa quantidade dessas abelhas nas lavouras, o que preocupa os agricultores. E essa preocupação aumenta diante de alguns fatores, como por exemplo o desmatamento, que reduz a capacidade e até mesmo a área de identificação dessas abelhas, como também é um problema da caatinga, quando em épocas chuvosas a vegetação de borda acaba atraindo de maneira mais rápida essas abelhas que não vão mais até as plantações de maracujá. Então, esses agricultores, junto com alguns pesquisadores, começaram a implantar ninhos armadilhas e ninhos artificiais. E percebeu que essas abelhas têm grande plasticidade, ou seja, elas acabam se adaptando a este ambiente artificial, se nidificando, reproduzindo e indo em busca de alimentos, o que aumenta a capacidade de polinização, aumentando assim também
a quantidade de produção do maracujá. Mas não só as xilócopos, mas também as abelhas Elocines e Megaquilidae, elas têm uma grande importância no Brasil, o que é curioso em produções de alguns frutos que não necessitam diretamente da polinização, como a soja e o feijão. Já se percebe que essas abelhas, ao chegar nessas plantações, elas conseguem aumentar a qualidade, logo também aumenta o valor comercial, além de ajudar na produção de plantas que têm cunhos medicinais, ornamentais e que traz ao Brasil um grande investimento econômico. Fica bem claro que o futuro da agricultura no país está intimamente ligado à utilização de polinizadores, principalmente dessas abelhas solitárias, vista a grande importância. Mas mesmo assim, elas ainda são pouco utilizadas diante da quantidade de abelhas que têm potencial polinizador. Mas alguns aspectos precisam ser observados para otimizar este processo, favorecendo tanto a produção como também estes animais. O primeiro deles é entender qual ninho, armadilha eu devo utilizar, qual ninho sintético ele vai reproduzir melhor as qualidades naturais que essas abelhas precisam para a nidificação. E também entender qual melhor material deve ser utilizado neste processo. Deve-se também buscar ainda refinar os estudos sobre o ciclo de vida, a biologia, a dinâmica dessas populações, quais são os inimigos naturais dessas abelhas e como prevenir ataques, como fortalecer esses indivíduos para que eles possam se manter por mais tempo, quais recursos nós podemos usar, quais atrativos têm um maior potencial de levar essas abelhas até os plantios locais e assim favorecer a polinização. E claro também quais maneiras de utilizar esta abelha de maneira sustentável, porque à mesma medida que elas vão gerar lucro, é preciso garantir a manutenção da vida desses animais sem agredir a sua biologia e o meio ao qual elas estão inseridos. De uns anos para cá foi constatado um grande declínio na população de abelhas, e esse declínio ele pode estar ligado a vários fatores. Porém, é considerado mais as mudanças climáticas e ao uso excessivo de agrotóxicos nas plantações, principalmente aqui no Brasil. Na região sul do Brasil, no ano de 2019, foi responsável pela morte de cerca de 500 milhões de abelhas, segundo um estudo realizado no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. Então, apesar de ter sido criado o Grupo Técnico do Trabalho lá em 2015 para poder monitorar esse risco que os agrotóxicos causam nos insetos, acabou que não está sendo muito levado em consideração. O Brasil está sendo bastante responsável porque justamente o uso de agrotóxicos não foi reduzido e sim está em uma curva crescente. E isso pode prejudicar realmente. Inclusive, essa imagem aí foi uma amiga minha que mora em Santa Catarina e ela me mandou no ano de 2019. Mas então, o que é que a gente pode fazer para ao menos tentar diminuir esse impacto nas colônias das abelhas? Pelo menos a nossa parte. Principalmente disponibilizar materiais para a nidificação dessas abelhas, para a construção dos seus ninhos e, consequentemente, perpetuar a espécie, né? Tentar conservar um ambiente com uma área nativa, com flores nativas, para poder tentar diminuir o estresse urbano que essas abelhas são submetidas. E hoje em dia também tem vários tutoriais na internet sobre a construção de um motel de insetos. Basicamente você coloca vários recipientes com vários diâmetros, os orifícios, para poder caber diversos tamanhos de abelhas. E lá elas podem nidificar e, consequentemente, ali polinizar as flores que estão por perto. Também existe hoje em dia diversos cursos que podem ajudar a cuidar das abelhas. E um desses cursos está sendo ofertado agora pela organização Abelhas, em parceria com a Embrapa, sobre como cuidar das abelhas em ambiente urbano, tanto para quem mora em casa mesmo ou apartamento. As inscrições são gratuitas, você ganha certificado.
e não tem período de inscrição. Então, é só vocês acessarem o site da Embrapa lá, em e-cursos, e vai estar lá o curso para vocês fazerem e saber como cuidar melhor das abelhas.